Tia Aurora, Oi. quer ir lendo? Vamos lendo? Boa noite, Pode querida. ser, pode ser. A gente vai ambientando. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Meimei, o Amor Perfeito, psicografia de Miltes Carvalho Bona, a lição 22, prece ao Pai Criador. Bendito sejas, ó Senhor, Criador de nossa vida, pela alegria de poder, neste momento, reverenciar-te, cantando a beleza da tua criação. Agradecemos-te a natureza amiga que proporciona alento para a vida, onde tudo é trabalho e movimento, assim como os acordes de uma sonata. Louvamos-te a grandeza expressa na alma doce e franca da mãezinha, cujo ventre nos trouxe a este mundo, escola onde o homem de mãos dadas com a mulher aprende a buscar-te. Reconhecemos tua infinita bondade por conceder-nos os talentos de que nos falou teu Filho, nosso divino irmão Jesus. Ao buscar-te na oração, suplicamos que, pelo teu infinito amor de Pai, ensine-nos a conquistar a paciência, a compreender o irmão, a fazer bom uso de nosso livre-arbítrio. Permite-nos, divina perfeição, aprendermos a valorizar nosso corpo, instrumento do Espírito, nas lutas que travamos a caminho de nosso aperfeiçoamento. Pedimos-te ainda, releva nossas muitas imperfeições e, pelas mãos dos mensageiros de teu Filho Jesus, reergue-nos após as quedas durante a trajetória. Bendito sejais, Pai nosso que estais nos céus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse nosso encontro. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. E muito obrigada, Pai Jacó. Agradecemos, Pai, por esse espaço fraterno de amor, de caridade, por estarmos aqui no Francisquinho, juntos, buscando estudar, aprender um pouquinho mais, especialmente no dia de hoje, né, que nos lembra o aniversário de Kardec. Possamos aproveitar muito esses momentos de fraternidade. Graças a Deus. Li um trechinho aqui do Via de Luz. Graças a Deus. Lição 139. É a santificação. Santifica-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situar seus amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los.
No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes. Contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Desculpe. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cântico de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam, assinalados por luz imperecível. Escalariam um calvário de dor, suportando cruzes e encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Graças a Deus. Que bom. Que mensagem linda, né? Fortificando a gente nos momentos tão difíceis, quaisquer que sejam eles. A gente sabe que tem que passar. Tia Rose, linda, que saudade. Você quer algum pedacinho especial do Evangelho? Algum trecho especial? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo lindo, eu te amo também. Eu tive problema no computador, por isso que eu demorei tanto a entrar. Meu computador não quis entrar. Eu estou aqui como Lili hoje. Tá bom, meus amores? Boa noite para todos. Vou te renomear, então. Tá bom. Tá bom? Vou botar tá como bom. Confitriã também, renomear. Você quer algum trecho especial do Evangelho? Não, vocês podem escolher ao acaso. Então, por favor, Denise, você pode fazer a leitura para a gente? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo e o Pai Jacó. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência, item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade
que bem poucas pessoas observam. Todos vos tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por quê? Então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Portanto, embora o coração seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a paz Jacó. Graças a Deus. Obrigada, querida. Agora nós vamos passar para a tia Rose. Boas vibrações, querida. Bom estudo. Obrigado a todos, né? Que possamos, junto com os nossos mentores, com o nosso mestre, estudar mais um pouco, porque hoje eu estou aqui para aprender um pouquinho com vocês. Né? O que nos cabe estudar hoje é o capítulo 19, os itens 11 e 12, né? A instrução dos espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade, fé humana, fé divina. Então, nós vamos começar com o capítulo 11. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E para começar esse capítulo, nós vamos ler primeiro o primeiro item do capítulo 19, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: montanha, transporta-te daqui para lá, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 e 20. E a gente fala do poder dessa fé. Essa fé que o nosso mestre vem tentando, né, há muitos séculos, nos ensinar, trazer para nós, para nos fortalecer,
para nos trazer a luz do entendimento, do conhecimento evangélico e, assim, o nosso desenvolvimento moral. Então, no primeiro item, tem uma pergunta que eu trouxe aqui dos nossos irmãos espirituais, com relação à passagem lida, o que impediu os discípulos de curarem o menino, como fez agora? Foi a falta de fé, porque, embora eles estivessem à vontade, ainda não estavam com a fé estruturada, verdadeira, né? Só a vontade não bastava, só o querer. Tinha que ter aquela pureza dentro do coração e aquela moral, né? Porque Jesus tinha, sim, uma moral para ordenar a qualquer espírito, porque os conhecia. E os nossos discípulos, como nós todos, ainda estavam em aprendizado, nas mesmas dificuldades que nós nos encontramos hoje. Para eles, ainda restava o medo, a desconfiança, a incerteza, sentimentos que todos nós temos diante de uma situação difícil, né? Nós também hoje somos grandes discípulos de Kardec, de outros mais que a doutrina nos ensina, mas ainda temos a fé igualzinha aos discípulos. Então, vamos ao item 2. Jesus usou o termo montanha, referindo-se a ela como um nome materialmente falando. Por que Jesus usou montanha, né? Todos nós sabemos que Jesus falava por parábolas e dava exemplos através de ações do cotidiano, da natureza. E ele queria dizer naquele momento que nós, né, ou os discípulos que ali estavam perguntando a ele por que não conseguiram expulsar o demônio, que eles poderiam sim, que nós somos capazes, nós temos a nossa força íntima com a fé que nos foi dada, né, através do nosso Pai Criador, e que se quisermos, com vontade, conseguimos sim ordenar ou pedir aquele espírito que saísse. E agora eu vou ler o que o nosso Evangelho nos diz aqui. A montanha são muitos os percalços e as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Também é a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Aí eu lembrei das coisas que a gente passa, né? Está tudo muito bem na nossa vida, a gente está com a fé lá em cima, acreditando que tudo está dando certo, agora basta um revésezinho, uma dificuldade, aí a fé já vai diminuindo, principalmente nos momentos mais difíceis. Parece que a fé se extingue, que a gente vai embora e a gente para e não raciocina que todo aquele envolvimento difícil ele vai nos trazer uma lição, um aprendizado, e que Jesus nunca nos abandona. Mas quantos de nós ainda não falamos isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou merecendo isso? Aí a fé vai diminuindo, aí a gente conversa com um amigo, com outro, e eles falam, mas você não tem fé? Sim, nós temos, mas basta um pouco de dificuldade. E essa montanha são essas dificuldades que são constantes, porque estamos no mundo de prova e expiação, né? Estamos aqui experimentando todas as nossas dificuldades para que saiamos daqui melhores do que chegamos. Então, elas vão existir, montanhas de todas as naturezas, que vão fazer com que nós cresçamos enquanto espírito, um ajudando o outro. Continuemos aqui no nosso Evangelho, né, com as palavras de Jesus. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha. Foi a fala de Jesus. Nesse sentido, né, que não precisa ter uma fé tão grande. O grão de mostarda aí ele vai representar a nossa força, é o acreditar, é a vontade que nós trazemos de que aquilo realmente se realiza. Nós vamos ver isso no magnetismo mais adiante. E Jesus também traz grandes exemplos quando ele diz que nós faremos coisas tão grandes quanto eles. Vamos lá. Item 2. No sentido moral, como vemos então... já li esse aqui. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguiria fazer por si próprio. Nós temos que acreditar, né? Essa parte aqui, ela fala de acreditar, e acreditar não é fácil, principalmente diante das dificuldades que nos assolam.
diante de toda a nossa carga reencarnatória que acumulamos ao longo dos milênios, né? Quem sabe? E aí a gente acha que vai aguentar, pede a Deus que nos dê essa grande oportunidade, e quando chega aqui a gente sente medo, natural. Somos espíritos ainda em aprendizados, em caminhadas, né, muito longas, e a dificuldade vai aparecer. Vamos lá. Como devemos proceder para conquistar a fé? Essa é uma pergunta que todo mundo fala, né? Eu sempre que pedi as preces para mim, eu falava, pede a senhora aí por mim, porque a senhora tem fé. Na realidade, todos nós temos fé. Vamos ver o que é que os nossos irmãos nos dizem. Abrindo a vossa mente, o vosso coração, ao estudo do Evangelho, com um firme propósito de nos reformar intimamente, mediante as vivências do seu ensinamento. Está aí o caminho das pedras, né? Abrir o coração, vivenciar o bem, trabalhar no bem, né? Porque vivenciar o Evangelho é trabalhar no bem. Às vezes a gente foge um pouquinho dessa lição de casa, faz a metade e esquece o restante. Vamos adquirir a nossa fé a partir da prática. Nossa fé não vem já prontinha para você, você tem fé grande, você tem fé pequena, você tem fé mediana, não. Cada um de nós construímos a nossa fé de acordo com a nossa individualidade espiritual. Isso é muito importante, que às vezes, fulano não tem fé. Pode até, de certa forma, achar que ele não tem fé, mas ele tem, porque todos nós temos um propósito. O propósito é a evolução, é a vitória. Se Deus aqui nos colocou, é porque ele sabia que vamos ser vencedores, né? Não ia colocar todos nós aqui para fracassar. Vamos ao item 4. Como devemos proceder para... já li. A fé robusta dá a perseverança, a energia e o recurso que fazem-se vencer os obstáculos, assim nas pequenas e grandes coisas, que eu acabei de explicar. Vamos ler agora o item 3 do nosso Evangelho para dar continuidade aqui. Vamos lá. O item 3 outra acepção entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A ela se dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegá-la. Até a sorte que ele a possui, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Como no outro caso, pode ela dar lugar a executar grandes coisas. Então, a partir do momento que a gente confia, né, nos bons espíritos, no nosso Deus, que é o nosso Pai Criador, nós conseguimos angariar sentimentos de vitória. E esse sentimento, ele fortalece a nossa fé. Vai dar certo, a gente sempre fala, vai dar certo. E tudo começa com as coisas pequenas, né? Começa hoje fazendo um trabalhinho ali, porque às vezes a gente se arvora muito em fazer coisas grandes e acaba voltando para trás. O importante é a gente não desistir nunca, é saber que estamos sendo assistidos independente da nossa dificuldade. Os espíritos estão lá, estão nos fortalecendo com vibrações de amor, com vibrações de carinho, o que nos dá uma fé mais robusta, né? Uma coisa mais forte. Às vezes a gente está triste, deprimida, achando que não vai dar certo aquele planejamento que queremos executar, seja na vida particular, seja no trabalho, e aí vem aquela intuiçãozinha e fala, tenta, vai que dá. E a gente consegue, né? Então, a gente tem que acreditar. Quando a gente acredita nesse sentimento puro, nesse sentimento que vem de dentro do nosso coração, que é colocado por Jesus, a gente consegue vencer, mesmo diante das dificuldades ou das montanhas mais grandes que a gente encontra na nossa frente. Vamos seguir, então. Já lemos o item 3, e eu vou ler aqui o que os Espíritos nos diz. Ela dá uma espécie de lucidez que permite... essa aqui eu já li, perdão, gente.
É porque eu não passei a folha. Vamos pular, então, para o item 4. Vamos lá. Por que a fé legítima está associada à humildade? Porque só possuidor da fé verdadeira, aquele que confia em Deus mais do que em si próprio, e isto vem a ser uma demonstração de humildade. Às vezes a gente exagera um pouco, né? Fala, eu tenho fé em exagero, aí vira uma soberba, né? Porque não é uma fé naquele ensinamento que Deus nos deu, é uma fé nas nossas potencialidades. E as nossas potencialidades estão ligadas aos desígnios de Deus. E às vezes a gente acha que só nós damos conta da situação. Tenho fé, eu sou capaz, todos nós somos capazes de executar diversas tarefas, mas só com a permissão do nosso Pai, só com a fé que tudo vai correr de acordo com os desígnios do nosso Pai. E a gente, às vezes, ultrapassa a fé e usa da soberba para poder, né, dizer que a sua fé é muito grande, que tem fé maior que o outro. Não. Eu tive fé, eu consegui, você não conseguiu porque você não tem fé. Não é bem assim. Os nossos irmãos espirituais já dizem aqui que a soberba também é um perigo para a gente, igual a vaidade, o egoísmo, né? Então, temos que ter cuidado, porque a nossa fé está ali, mas ela precisa ser pautada no bem, não na individualidade. A individualidade nos afasta, porque cria uma vaidade desnecessária para as ações que nós vamos praticar com fé, né? E esperança. Vamos lá. Item 5. Como explica a ação magnética da fé? Aí vamos para o magnetismo, né? Que Kardec sempre fala lá no Evangelho, que é uma ação muito importante. Por que ela é importante? Porque ela nasce da vontade de cada um de nós, de nos curarmos, de nos melhorarmos, de levarmos o nosso pensamento a uma pessoa que está enferma, que está precisando ser levantada daquele momento em que ela está passando de dificuldade. Tudo isso é o magnetismo. Quando você envolve um irmão num abraço e abraça ele com força, com carinho, você está passando para ele um magnetismo de quê? De tranquilidade, de paz, de alegria, de cura também. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, fulano me deu um abraço tão gostoso que eu saí melhor, estava tão mal e fiquei melhor. Olha o magnetismo aí acontecendo, né? Porque nós somos magnéticos, nós somos feita energia, nós temos essa potencialidade. Quem estuda o Evangelho sabe que temos sim a cura através da imposição da mão, através da fluidificação das águas. E alguns irmãos nossos têm mediunidade, né? E essa mediunidade, ela está ligada diretamente ao magnetismo e conseguem coisas maravilhosas. Temos grandes estudos e casos de pessoas que alcançaram até cura através desse magnetismo. O que vem a ser esse magnetismo? A grande vontade de executar aquela tarefa. Por isso, nosso mestre disse que nós conseguiríamos fazer tudo, vós sois deuses, né? Porque trazemos dentro de nós esse germe de amor, esse germe de caridade, de força. Só basta a gente polir um pouquinho e direcionar ele para o momento certo. É aí que transporta, né, essa energia para o bem e se torna magnetismo. Faz bem ao outro, faz bem às águas, faz bem até ao ambiente que você entra, quando você está magnetizado positivamente. Isso é uma fé constante. Você só alcança isso quando você tem um desejo verdadeiro, uma vontade que vem do ser espiritual, não do material. Então, agora nós vamos passar, só um instantinho, falamos dos itens, que eu já estou me perdendo, hein, pessoal? Eu sou assim, eu vou lendo e vou passando. Item 4, 5... E vamos agora passar para o item 12, que é a fé, mãe da esperança e da caridade. E o que dizem os nossos irmãos espirituais, né, através desse. Vamos ler, então, os 3 primeiros parágrafos desse item aqui. Só um instantinho. Eu já me perdi, falei tanto, viu?
que não consegui guardar aqui. Vamos lá. A fé que transporta a montanha. Vamos ler, então. Item 12. A fé humana e a fé divina. O homem, a fé e o sentimento inato aos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imersas, depositadas em germes no seu íntimo. A princípio, em estado latente, que lhe cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da vontade. Olha a vontade aí voltando, hein? Não existe fé sem vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou a uma poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres, mesmo que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade que quer, a certeza de que a vontade pode ser obtida, essa satisfação, ponto. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, era esses milagres, senão os efeitos naturais, cujas causas o homem então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explica e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Isso para fechar esse item 5, que a gente terminou aqui. Agora vamos ler. Voltando aqui para minha Rosinha não se perder. 12. Vamos lá. O que são tesouros da terra e os tesouros do céu? Essas são as indicações. Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui, pessoal. Ah, não, perdão. Pulei. E olha que eu estou de óculos, hein? Agora voltei para o lugar certo. Tá. Vamos lá. Por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Agora sim. Porque a esperança só reside no coração de quem crê e confia nas promessas do Cristo. É a caridade que só é praticada por aquele dotado dos verdadeiros sentimentos de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. É isso, né? Uma está associada à outra, por esse sentimento que as une, que é a prática do bem e a ação de cada espírito. Ajudar, trabalhar, isso tudo faz um conjunto de fé, porque você continua caminhando no sentido de progredir espiritualmente. E aí você fala, mas que trabalho é esse? São os nossos trabalhos materiais? Também. Mas são os trabalhos que a gente tem que fazer a cada dia, os trabalhos íntimos dentro da nossa casa, com os nossos irmãos difíceis. São esses trabalhinhos que só a fé nos permite entender. A esperança, a caridade são corolário da fé, formam uma trindade inseparável. Como ter esperança se você não tem fé? Como praticar a caridade, que é uma ação de amor, se você não acredita, né? Se você não acredita no bem, se você não acredita nas pessoas que ali estão recebendo essas ações do seu trabalho, você precisa, sim, unir todos esses sentimentos, todas essas virtudes que vão nos dar potencialidade de fé. Porque fé, né, como a gente já acabou de ler nos capítulos anteriores, ela é construída, ela é trabalhada, porque muitos são os percalços que vão nos levar a duvidar dela, que a gente vai
entender isso mais à frente. Por quê? Né? Esperança é um sentimento que, diante da desolação, diante do sofrimento físico, material, poucos irmãos conseguem mantê-las, porque eles acham que estão sozinhos, porque eles acham que estão abandonados. E é através da fé que você estende a mão para esse irmão com a caridade e acende aquele sentimento, aquela esperancinha que estava apagada. E aí ele consegue ver novamente a luz, ver novamente o amor de Jesus, que está próximo dele, que ele acha que não está mais ali, que ele está esquecido. Então, essas 3 virtudes, elas são indissociáveis, elas são inseparáveis. É uma fortalecendo a outra. Vamos lá. Porque a fé necessita de obras, porque já nos é dito há muito tempo que se você não faz uma obra, se você não faz a caridade, a fé é morta, ela não tem sentido. É como se você tivesse dentro de casa, né, vários livros, como nós todos temos, usasse essas informações somente para você e não levasse adiante um consolo, uma palavra, tanta coisa boa que tem no nosso Evangelho. É você guardar para você os sentimentos, é você guardar para você as facilidades que a vida te propôs, ou que você teve o merecimento de angariar, é você achar que você só tem que trabalhar para você. Aí é que você se perde, porque você não botou em prática, né, aquela fé. Ela veio para quê? Por que nós recebemos as obras? Para executá-las, né? E se a gente se guarda o conhecimento, o trabalho, o amor, a dedicação, a gente está lesando o outro, porque o outro está lá no nosso contexto, seja do trabalho, seja do estudo, seja íntimo. Ele faz parte da sua egrégora. Então, se você não consegue levar para ele esse amor, essa esperança, essa caridade, é uma fé morta. É uma caridade sem obra. E a gente está vendo muito por aí ultimamente, né? Que é aquele individualismo do que eu consigo tudo para mim, já me basta, e o outro que, como a gente fala, que deu o jeito dele, que se vire nos 30, porque se eu conseguir para mim, ele também vai conseguir para ele. Só que a gente sabe que não é bem assim, que algumas oportunidades vêm para você para que você alcance o outro, que ele ainda não está na sua caminhada, não está ainda no alcance daquela benevolência que você já tem. Então, temos sempre que pensar assim, né? O outro pode trabalhar, pode dar tudo dele? Pode, se ele tivesse em condições. Às vezes, a gente fala que eles não querem. Eles não querem receber. Querem sim, só que ainda não sabem o mecanismo. E nós já sabemos, então não custa nada ajudar. Então, a caridade e a esperança são, sim, amigas indissociáveis da fé. Continuando, respondendo essa pergunta aqui, né? Porque a fé necessita de obra, lá no Evangelho está. Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que tenhamos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve estar nos impulsos para Deus através do serviço em favor do outro, que eu acabei de explicar. Se você não consegue trabalhar para o outro, só trabalha para você, é uma fé morta, como a caridade. No item 3, vamos lá. A fé propicia recursos para a nossa regeneração? Então, essa é uma colinha que a gente tem no Evangelho, né? Eu sempre falo isso. O Evangelho, a gente fala que não tem receita de bolo para ser feliz, que não tem receita de bolo para se dar bem em determinadas áreas, mas quando você lê o Evangelho, você sabe, tem uma colinha ali para você fugir do sofrimento, para você melhorar como espírito, basta você perceber. E a colinha está aqui, ó. Vamos lá, vamos ler aqui o que os nossos espíritos nos dizem. Sim, pois nossa regeneração depende do grau de confiança que tenhamos em Deus e no futuro. E é a fé que nos propicia essa confiança.
Se nós não confiamos em Deus, se nós não confiamos nos desígnios dele, como vamos ter fé? Como vamos acreditar que a humanidade, essa raça linda, vai conseguir sair desse planeta de prova e expiação? Vamos achar que o mundo vai acabar e que todo mundo vai se acabar com ele? Não. Sabemos que temos um dever de trabalho com esse planeta. Temos que regenerá-lo. E somos nós que vamos ser os responsáveis por essa regeneração. O planeta não vai se regenerar sozinho. São os espíritos que aqui vêm trabalhar, que têm essa obrigação, esse dever. E nesse meio tempo nós vamos nos melhorando também, né? Vamos trazendo novas vibrações, vamos deixando para trás toda aquela leva de egoísmo, de vaidade, que está nos atrasando na regeneração, né? Está nos atrasando nesse planeta lindo que a gente está esperando aí. Todo mundo fala muito, né? O planeta vai melhorar, vai. Mas se nós não nos melhorarmos, não adianta limpar a casa. Já viu limpar a casa, deixar a casa limpinha, aí entra todo sujinho. Não vai resolver, vai sujar novamente, né? Para termos esse planetinha lindo que nós queremos, onde o amor e a caridade sejam em números maiores do que o sofrimento, né? Nós precisamos nos melhorar. E aonde está isso? A fé. A fé no porvir, a fé nos espíritos que descem todo santo dia, que vêm para cá nos ajudar, nos auxiliar nas casas espíritas, dentro dos lares, nos hospitais, nos orfanatos, nesses setores onde o sofrimento humano é muito grande. A gente tem que ter fé. Mesmo que a gente abra a televisão de manhã, o rádio, e veja inúmeras barbaridades, se não tivermos fé, se não sairmos de casa com a certeza de que vamos dar o nosso melhor e de que vamos receber também, porque às vezes a gente acha que não recebe, recebe sim, e recebe muito, um olhar, uma palavra. A fé é isso, é sustentar essa energia espiritual, é acreditar que quem desce para trabalhar todo dia aqui nesse orbe, todo um instante, né, que a gente fala dia, porque a gente não tem noção de tempo, de espaço. A espiritualidade é muito, está muito aquém de tudo isso. Mas eles vêm todo dia, eles vêm toda hora nos socorrer a todos os irmãos aflitos. Se a gente não acredita nisso, a gente nem levanta no dia seguinte. E esse progresso é nosso. O mundo e o planeta só vai regenerar se nós estivermos melhores. E daqui não vamos sair enquanto não quitarmos as nossas dívidas, não nos melhorarmos. Vamos até ser convidada a nos retirar, dependendo da nossa resistência. Mas ir para casa com dívida, não vamos não. Vamos ter que quitar. Essa é a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos lá? Então, vamos passar agora para o item 4. Sendo inspiração divina, por que muita gente não tem fé? Aí vamos voltar no individualismo. Por que muita gente não tem fé? Se a fé é construída através do trabalho no bem, através do olhar caridoso para o outro, através de levar a esperança, a amizade, outros sentimentos tão importantes, como é você não ter fé? É você não acreditar no futuro. É você não acreditar em Deus. Essa é a grande resposta. Por que eles não têm? Porque eles ainda não conhecem. Porque eles ainda estão com esse germezinho dormindo, lá fechadinho, essa sementinha ainda está fechada. Mas vai germinar? Com certeza. Certeza absoluta o nosso mestre já nos deu. Ele só está esperando o tempo em que a terrinha fica pronta. E a partir desse tempo, quando começar a germinar, a fé aparece. No momento em que ele for abraçado e ele sentiu o afeto, o carinho verdadeiro, o que é o amor de Jesus, a fé estará lá. Mas enquanto ele continuar olhando somente para ele, para as ações que beneficiam ele, ter fé em quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro, daqui a pouco tudo isso passa, eu morro amanhã, vou aproveitar bastante. É assim que a gente faz. Aí vem a fé e fala, não, você tem obras a terminar. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí começa o desenvolvimento,
que cada um de nós necessita. E vamos ver o que nossos irmãos espirituais nos dizem aqui no Evangelho. A fé nos dá ânimo, confiança em estarmos abusando, nos ajusta a andar reto, um dia a gente cai no buraco. Reto no sentido que a gente fala assim, se eu andar na linha, o trem pega. Reto no sentido moral, no sentido do trabalho. Mas é um trabalho construído com você, com o seu espírito. Porque não basta só trabalhar materialmente, tem que trabalhar moralmente. E esse trabalho é um trabalho mais difícil, que a gente menos consegue fazer. A cada dia tem um grupo tentando e outro grupo desistindo. E nós estamos aqui, na casa de Francisco de Paula, trabalhando em prol do nosso melhoramento e dos nossos irmãos, tentando nos melhorar, porque não adianta ajudar o outro se você não tem para dar. A gente só dá o que a gente angariou. Conhecimento, carinho e afeto, você só vai dar se você tiver. Se você não tem, como que você vai passar para o outro? Como que você vai ajudar o outro? Fica difícil, né? Então, primeiro, a gente trabalha intimamente todas as nossas dificuldades para aprender a compreender as dificuldades de cada irmão. Se não for dessa forma, a gente vai criar aquela fé falsa, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu acredito em Deus, eu faço tudo certinho, mas você também desliza quando é tocado pelas coisas materiais. Então, é aquela fé oscilante, que hoje eu tenho porque eu estou numa situação bem confortável, mas amanhã, quando o sofrimento bater na minha porta, aí eu perco ela. Aí cadê a fé? Não, Deus esqueceu de mim. E não é assim que acontece, né? Sabemos disso muito bem. Estamos aqui em provas, eu sempre falo isso. Não vamos querer colher todos os louros, todas as felicidades. Não é o planeta para isso. É um planeta de trabalho, e é um trabalho árduo, que temos que fazer em conjunto com todo o globo. Um atinge o outro, individualmente, mas atinge. Vamos lá? Então, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Por isso, e pois que essa base seja forte, durável, seja mais forte que a vossa fé, do que o vosso sofisma e as zombarias dos indivíduos. É isso. Se você não tiver uma fé concreta, se você não acreditar nas palavras do nosso mestre, se você não acreditar que você veio aqui para vencer, para ter com você mesmo ajustes de contas e débitos do passado, você vai sempre se achar injustiçado e vai achar que a fé é um item que você ainda pode pegar numa prateleira de mercado. Quando eu quiser, quando as coisas estiverem boas, eu vou lá e compro. Não. É uma construção diária. E posso dizer mais, até milenar, porque nós somos espíritos milenares. E, de acordo com os nossos conhecimentos, que a gente vai angariando a cada reencarnação, a nossa fé vai ganhando um outro prisma. Porque você traz aquilo dentro de você, independente de estarmos nessa forma que estamos hoje ou na outra que já tivemos no passado. A fé está lá. E você já sabe que ela vai te levar a grandes e muito grandes ações. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas como o fulano consegue perceber isso tão rápido? Ele já está nessa sintonia desde a outra encarnação. Ele não conseguiu isso agora. Por isso a facilidade. Vamos lá. Item 5. Vamos ler os últimos parágrafos da fé que transporta a montanha? Vamos lá. O último parágrafo fala o seguinte. Fé divina e fé humana. Repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados se achassem bem possuídos da força de si que se trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje ele chama de prodígios, ou que, no entanto, não passa de um desenvolvimento da faculdade humana.
Um espírito protetor, Paris, 1865. E aí a gente já sabe, né? Que se viemos de outra vida, angariando todos esses conhecimentos, trazendo as nossas mochilinhas, como diz a nossa querida irmã Dona Cremilda, nossas mochilinhas que a gente traz, bota nas costas, e às vezes chega com ela aqui mais ou menos pesada e taca-lhe pedra, e taca-lhe pedra. Nós ficaríamos como? Se nós soubéssemos o quanto nós temos de capacidade espiritual, talvez a nossa fé nunca nos abandonasse, ou nós abandonaríamos ela. Vamos colocar assim, fica melhor. Por quê? É uma lei a evolução do espírito. Não temos como fugir. Por mais que a gente diga que não vai praticar o bem, que não gosta de ajudar o próximo, o futuro do espírito é ser bom. Por mais que a gente pense que não tem como ajudar o próximo, ou que o que você sabe não ajuda ninguém, ajuda sim. É num exemplo, é numa palavra, é num consolo. Não precisa ter aquela fé, como diz, que encanta milhares. Basta você ter fé no futuro, você ter fé naquele que guia toda a humanidade. E ele faz o resto. Por quê? Ele coloca todos nós no mesmo jardim. É um cuidando do outro. Vocês já viram um jardim onde nós colocamos várias espécies? Quando uma adoece por um pulgão ou qualquer coisa, as outras também ficam lá sofrendo. Então, quando você cuida de um, você cuida de todos. E a fé é isso. A humana, ela traz com que você trabalhe em prol da divina. A divina traz a você a luz do entendimento do Cristo, aquela que você precisa angariar para atravessar essa etapa da vida, ou deixar o materialzinho aqui, o corpinho material aqui. Ambas estão de mão dadas. Quando você falha em uma, você provavelmente falhará na outra. Porque se você acredita nas coisas materiais, somente, você adoece espiritualmente. Se você acredita só nas coisas divinas, a material não existe. Vamos sacrificar o corpo porque o corpo é material. Vamos só nos elevar aos Andes. Você também falha. Um ajudando o outro, trazendo entendimento, trazendo benevolência, respeito, trazendo amor. Não precisa andar muito, a gente sabe que muitos de nós, né, estamos passando grandes dificuldades. E é a fé que nos levanta todo dia. Eu falo, quando as pessoas falam assim, eu não acredito que a humanidade possa piorar. Mas a gente também não vê o lado bom, a gente só vê o lado ruim. Eu falo, eu tenho fé, isso vai passar. Tem que passar, porque não fomos criados para sofrimento. Fomos criados para aprender a ser felizes. Aprender a ser feliz é uma construção e é um dever espiritual, porque o nosso mestre nos ensinou isso. Nós já sabíamos dessa receita há muito tempo, só que esquecemos, vínhamos andando de reencarnação em encarnação, fomos acumulando individualismo, egoísmo, vaidade. Agora precisamos nos despedir de tudo isso e voltar a acreditar no nosso planeta, acreditar no nosso universo, que ele conspira a nosso favor, não contra nós. Acreditar em Deus, o Criador de amor, o Criador de todas as coisas boas do mundo, de todas as criaturas. Se todas as criaturas foram criadas por Deus, eu vou ter fé em quê? Eu não posso ter fé em outra coisa. Eu tenho que acreditar mesmo diante das catástrofes naturais, mesmo diante das dificuldades que o homem vem criando para toda a humanidade. Nós sabemos que são muitas. As guerras estão aí para provar isso. Eu tenho que acreditar que a humanidade um dia vai emanar amor, caridade, esperança e muita fé.
Eu tenho que levantar todo dia sabendo que eu sou filha de Deus. E ser filha de Deus não é pouca coisa. Todos nós somos. Por que perdemos a fé? Vamos sofrer, vamos chorar, vai ter dificuldades, vai ter momentos em que a gente vai olhar para as paredes e vai falar, eu quero sumir. Mas a fé está ali esperando você. Porque dói, né? Burilar dói. Mas depois que o trabalho fica pronto, é uma maravilha. E a gente precisa se burilar. Se a gente quer chegar bonitinho, do jeito que nos foi entregue a vida. Precisamos limpar. Lava, bate, torce e bota na corda. E lá está a roupinha nova outra vez, cheirosa para mais uma batalha de vida. E é isso. Eu espero que vocês nunca percam a fé, porque é o sentimento que engloba todas as virtudes. E sem ela, não vamos conseguir caminhar. Sem ela, vamos olhar para os nossos irmãos acreditando que eles não vão melhorar, acreditando que eles não vão sair da estagnação, que eles não vão sair do vício, que eles não vão se modificar nos crimes, mas vão, porque o nosso mestre acreditou em nós, se sacrificou por nós, porque ele tinha fé na humanidade, porque ele tinha fé em mim, em você, em todos que aqui estão trabalhando para um aprendizado melhor. Então, é dever nosso não deixar que a nossa fé se apague. E é dever nosso também acender a fé de todos os irmãos que se encontram em sofrimento, em desalento, achando que a fé é só para aqueles que têm uma situação confortável. Não. A fé está incutida dentro do nosso coração, precisa ser trabalhada. E vamos trabalhar ela, que eu tenho certeza que vamos sair de situações que a gente nem imagina. É só acreditar naqueles que nos colocaram aqui para um trabalho tão maravilhoso, que é o Evangelho. É a propagação. E através dessa propagação, nós vamos conseguir também nos melhorar. Eu espero que eu me atrapalhei um pouco aqui no estudo, né? Que eu tenha conseguido passar essa parte do Evangelho com mais leveza, com mais entendimento, para que vocês, às vezes, até pensem assim, será que ela está falando coisa com coisa? Não, é porque é a minha primeira vez falando de uma coisa tão especial, que é a fé. E eu posso dizer para vocês que todo dia eu levanto, mesmo diante do sofrimento, com fé e esperança, de que todos nós vamos sair daqui melhores do que chegamos. E vamos deixar também heranças melhores. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Jesus. Um grande beijo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. A mão ao coração, né? Tenhamos essa fé que nos fortifica, que nos enche de esperança, para que a gente possa continuar aqui e realmente fazer a diferença nas nossas vidas e no nosso planeta. Vamos, então, orar pelos nossos irmãos, fazer agora a irradiação. Depois, eu vou pedir a Leia para fazer a prece pelos desencarnados, o Antônio vai fazer o agradecimento e a gente vai terminar. Não quer não, minha linda? Eu faço. Pensei que a gente tinha trocado. Não tem problema. Vamos fazer, então. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, agora que nós recebemos tanto aqui, nesse estudo tão lindo, vamos juntar as nossas vibrações de amor e envolver os nossos irmãos encarnados, todos os irmãos que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, sim. Todos nós passamos por sofrimentos, mas aqueles que estão desalentados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que não têm fé no futuro,
principalmente, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Pai, cuida de cada um dos nossos irmãos. Que a tua presença em cada um de nós seja essa luz que se expande na teia do amor, iluminando todo o nosso planeta, para que possamos superar todas as dificuldades e caminhar juntos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora, Senhor, vamos pedir pelos nossos irmãos que estão no plano espiritual, lembrando que a vida é uma só, uma continuidade. Mas nós queremos, Pai, pedir pelos irmãos desencarnados, principalmente por aqueles que não entendem ainda que a vida continua, que se sentem sozinhos, abandonados, desesperados, por aqueles que continuam no caminho equivocado, mesmo após a visão da continuidade da vida. Pedimos, Senhor, pelos espíritos que já são a luz do nosso planeta, trabalhadores com Jesus, que possam ser fortificados para que a luz desses espíritos ilumine cada vez mais e ajude a todos aqueles que precisam, amparando os espíritos que se encontram desencarnados ainda na escuridão e na dor, para que cada um possa receber o consolo necessário e a força para continuar as suas jornadas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Antônio, por favor, faça por nós o agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, te agradecemos por essa oportunidade que a nossa irmã Rose nos trouxe. Um estudo muito humanizado, numa linguagem de fácil entendimento e que muito vai contribuir para a nossa melhora no nosso dia a dia, Pai. Agradecemos a toda a falange dos espíritos benfeitores da Casa de Francisco de Paula por esta comunhão, Senhor. Agradecemos a todos os irmãozinhos encarnados e desencarnados que compareceram a esse estudo e que na próxima semana, Senhor, em seu nome, possamos estarmos aqui mais uma vez reunidos. E mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de nos melhorarmos. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, graças a Deus. E assim damos por encerrado o nosso encontro de hoje, agradecendo a todos a participação, agradecendo aos mentores da nossa casa e agradecendo em especial a Pai Jacó. Obrigada, queridos. Boa noite. A gente não vai fazer a leitura hoje, porque nós acabamos atrasando um pouco.